Civilização grega antiga, da mitologia às contribuições inovadoras em filosofia, arte e ciência. A civilização grega antiga é um marco na história da humanidade, oferecendo contribuições inestimáveis em diversos campos como arte, filosofia e política. Sua influência se estende até os dias de hoje, moldando conceitos modernos de democracia e justiça. O contexto geográfico da Grécia, caracterizado por montanhas fragmentadas e um vasto litoral, foi fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade marítima e comercial. Essa configuração geográfica promoveu a formação de cidades-estado independentes, cada uma com sua própria identidade cultural e política. Entre essas cidades-estado, Esparta e Atenas se destacaram como modelos de organização política opostos. Esparta era conhecida por sua rígida estrutura militar e social, enquanto Atenas se destacava por suas aspirações democráticas e culturais. Em Esparta, o sistema político era baseado em uma educação rigorosa, voltada para a disciplina militar e a conformidade social. A sociedade espartana era estruturada em torno da preparação de seus cidadãos para a guerra, considerada a mais alta expressão de dever cívico. Já a democracia ateniense, apesar de não ser inclusiva pelo padrão atual, foi revolucionária para a época. Sua origem e funcionamento forneceram a base para muitos dos princípios democráticos que valorizamos hoje, influenciando significativamente a organização política de sociedades futuras. A religião na Grécia Antiga era um elemento fundamental, permeando todos os aspectos da vida cotidiana. Os gregos acreditavam em uma pluralidade de deuses, cada um governando diferentes esferas da existência, desde o amor até a guerra. Templos magníficos e rituais elaborados eram dedicados a essas divindades, reforçando a conexão entre o divino e o mortal. A mitologia grega, rica e variada, fornecia histórias que explicavam a origem do mundo, os fenômenos naturais e as virtudes humanas. Deuses como Zeus e Hera, junto com heróis como Hércules e Aquiles, não apenas entretinham, mas também ensinavam lições de moralidade e coragem, influenciando profundamente a cultura grega. Os festivais religiosos e os Jogos Olímpicos eram eventos de grande importância, celebrando os deuses e promovendo a união entre as cidades-estado. Essas ocasiões eram caracterizadas por competições atléticas, dramáticas e musicais, refletindo a admiração grega pela excelência física e intelectual. No campo da filosofia, pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles questionavam a natureza da realidade, ética e política, estabelecendo as bases do pensamento ocidental. Suas ideias sobre justiça, democracia e virtude continuam relevantes, influenciando profundamente a sociedade moderna. As escolas de pensamento estoico e epicurista ofereciam perspectivas diferentes sobre a felicidade e a ética. Enquanto o estoicismo enfatizava a aceitação do destino e o controle sobre as emoções, o epicurismo propunha a busca do prazer moderado e da ausência de dor como caminhos para a felicidade. Ambas as filosofias têm ecoado ao longo dos séculos, inspirando indivíduos a encontrar equilíbrio e propósito na vida. As contribuições gregas para a arte são imensuráveis, destacando-se na escultura, arquitetura e pintura. Suas esculturas, caracterizadas pela busca da proporção e harmonia, retratam a beleza idealizada, refletindo valores culturais e humanísticos profundos. Na arquitetura, os gregos introduziram as ordens dórica, jônica e coríntia, que se tornaram símbolos de beleza, equilíbrio e harmonia. Essas estruturas não apenas dominaram a paisagem grega, mas também influenciaram fortemente a arquitetura ocidental subsequente. A pintura grega, embora menos preservada, revela a importância da narrativa e do detalhe. As técnicas utilizadas permitiram expressões dinâmicas e realistas, capturando cenas do cotidiano, mitológicas e históricas com vivacidade surpreendente. O teatro grego, com suas tragédias e comédias, revela a complexidade da condição humana, explorando temas como honra, poder e a relação entre deuses e mortais. Essas obras não só entretinham como também funcionavam como um veículo para reflexão social e política. As inovações na ciência grega, especialmente em matemática, astronomia e medicina, lançaram as bases para o desenvolvimento científico futuro. Personalidades como Pitágoras, Hipócrates e Aristarco de Samos revolucionaram a maneira de pensar e entender o mundo ao seu redor. A economia da Grécia Antiga era diversificada, abrangendo agricultura, comércio e artesanato. A moeda, uma inovação grega, facilitou as transações comerciais, enquanto a agricultura se beneficiava do clima mediterrâneo, produzindo oliveiras, uvas e cereais.
Em contraste, a vida cotidiana em Esparta e Atenas refletia suas diferenças políticas e sociais. Enquanto Esparta focava na disciplina militar e na simplicidade, Atenas valorizava a arte, a filosofia e a democracia, resultando em estilos de vida distintos. O papel da mulher na sociedade grega variava significativamente entre Esparta e Atenas. Em Esparta, elas gozavam de maior liberdade e responsabilidades, enquanto em Atenas, eram mais restritas ao ambiente doméstico e à gestão do lar. A escravidão era uma instituição central na Grécia Antiga, sustentando tanto a economia quanto a vida cotidiana. Os escravos vinham de guerras ou nasciam na condição, sendo empregados em diversas funções, desde trabalhos domésticos até administração. A educação dos jovens também refletia a diversidade entre Esparta e Atenas. Em Esparta, a ênfase era na preparação militar e na obediência, enquanto Atenas focava no desenvolvimento intelectual, na oratória e nas artes, preparando os jovens para a vida cívica. A influência da Grécia Antiga na literatura mundial é profunda, fornecendo a base para muitos gêneros literários que conhecemos hoje. Histórias épicas como a Ilíada e a Odisseia de Homero continuam a inspirar escritores, refletindo temas universais de heroísmo, honra e a busca pela glória. Estas obras não só moldaram as convenções narrativas, mas também estabeleceram padrões éticos e morais que ressoam até a atualidade. Filmes e obras modernas frequentemente buscam inspiração na rica tapeçaria da Grécia Antiga, seja em tramas heroicas ou na tragédia e complexidade de seus mitos. Desde adaptações diretas até referências sutis em enredos contemporâneos, a mitologia grega serve como uma fonte inesgotável de criatividade, demonstrando seu impacto duradouro no entretenimento e na cultura popular. A culinária na Grécia Antiga, embora distante no tempo, influencia até hoje nossos hábitos alimentares, especialmente no que diz respeito à dieta mediterrânea. Ingredientes como azeitonas, queijo, grãos e peixes não apenas constituíam a base da alimentação grega antiga, mas também são apreciados em muitas cozinhas modernas, destacando a relevância duradoura das tradições culinárias gregas. Esportes e atividades físicas eram altamente valorizados na Grécia Antiga, não apenas por seu papel na manutenção da saúde física, mas também como uma forma de cultivo espiritual e de honra aos deuses. Os Jogos Olímpicos, iniciados na Grécia Antiga, perduram até hoje como um símbolo de paz, unidade e excelência esportiva, refletindo o legado grego na valorização do esporte. O matrimônio e os rituais de casamento na Grécia Antiga eram eventos de grande importância social, refletindo as normas e valores da época. Essas cerimônias, ricas em rituais e simbolismos, influenciaram as práticas matrimoniais em muitas culturas subsequentes. A ênfase na união familiar e nas alianças políticas através do casamento ressalta a influência duradoura das tradições gregas antigas sobre as concepções modernas de matrimônio. O Mar Egeu e o Mediterrâneo foram cruciais para os gregos, servindo como vias de comércio e expansão cultural. Estes corpos d'água facilitaram as trocas comerciais e a difusão do helenismo, moldando profundamente a civilização. A arquitetura grega deixou um legado eterno, com as ordens dórica, jônica e coríntia influenciando gerações futuras. Esse estilo, caracterizado pela harmonia e proporção, continua a inspirar o design arquitetônico moderno. A Grécia Antiga foi fundamental na formação do pensamento ocidental, especialmente em áreas como filosofia, democracia e ciência. Seus ideais de liberdade, debate público e inquirição racional são pilares da sociedade contemporânea. A mitologia grega, rica em histórias de deuses e heróis, não está isolada. Comparada a outras mitologias antigas, ela compartilha temas universais de criação, moralidade e existência, refletindo o esforço humano para entender o mundo. A relevância da civilização grega antiga transcende a história, influenciando diversos aspectos do mundo contemporâneo, desde sistemas políticos a expressões artísticas. Seu legado é um testemunho do impacto duradouro de uma cultura na formação da identidade global.